Começa aqui dando uma boa tarde para Maria Inês Oliveira, que é assistente social. Seja bem-vinda ao programa, satisfação. Muito obrigada, boa tarde a todos que trabalham nessa casa e a toda a população que está assistindo o nosso programa. Perfeito. Cumprimentar aqui também o nosso convidado, o Dr. Flávio Henrique de Mello, juiz da Vara de Proteção à Infância e Juventude. Seja bem-vindo à Band. Obrigado, uma satisfação estar aqui. Cumprimento também toda a equipe aqui da TV, toda a população que está nos assistindo aqui. E muito feliz de estar aqui podendo falar de um assunto tão relevante nesse momento aí. Perfeito. Eu vou voltar aqui com a nossa assistente social, porque muito se fala, né, mas nem todo mundo sabe exatamente o que é. O que é o bullying? O bullying se constitui em intimidações sistemáticas, continuadas, contra uma pessoa, né? Se falando em bullying contra crianças e adolescentes, geralmente se percebe que são contra crianças que têm alguma característica que sai do padrão estipulado como normalidade da sociedade. Não necessariamente dentro do ambiente escolar, isso é no convívio social ou mais só propriamente no ambiente escolar? O bullying pode ocorrer até no âmbito familiar também, né? No âmbito social, mas o que se verifica mais presente na infância e adolescência é na escola, né? E pode ocorrer porque um mais alto ou um é muito mais baixo do que a média, aquelas crianças que são mais gordinhas ou as que são muito magras, os que são muito inteligentes, os que têm um déficit de aprendizagem. Então sempre pega um ponto e pratica essa violência sistemática contra essa pessoa. Doutor, o bullying, é bullying que fala, bullying, né? Ele é passível de penalização juridicamente falando? Pode ser enquadrado? É um crime? Essa é uma pergunta bem interessante, porque o bullying ele tem um cunho social, é um conceito que tem um cunho social, ele não tem um cunho jurídico. Não existe uma definição jurídica para esse fato como crime. Essa é a primeira observação. Segundo, que esse fato, como foi dito, esse conceito intimidatório reiterado, ele pode ser o meio para a prática de um crime. Por exemplo, um crime contra a honra, injúria, difamação, pode ser feito por intermédio do bullying, certo? Usando expressões pejorativas, expressões ofensivas que vão caracterizar um certo crime, além de hoje, muito comum também, o cyberbullying, né? Que é o crime do bullying, ou a conduta do bullying, melhor dizendo, por meio das redes sociais. Então, essa é uma prática que não necessariamente ela só é enquadrada quando feita de forma presencial. A forma virtual também enquadra nessa mesma categoria. Perfeitamente. Né? Se fala muito em bullying hoje. Aquelas brincadeiras de antigamente já eram bullying ou foi se agravando mais ainda? Ou os meios de informações, que hoje cada um de nós somos um veículo de comunicação com as nossas redes sociais, isso repercute mais? O que mudou? O que mudou foi que passou-se a prestar atenção nas consequências dessa conduta que antes, né, era considerada até a brincadeira. Não é uma brincadeira pontual, é uma brincadeira é uma ação sistemática de desmerecimento do outro. Então, passou-se a prestar atenção nas consequências, o que isso causa às pessoas. As mais comuns que as vítimas sofrem causam o quê? Só pra gente... Porque muitas vezes as pessoas estão sofrendo com isso e às vezes nem imaginam, né, que estão sendo coagidas por uma prática dessa. Desejo de não ir mais à escola. Do pai e a mãe perceber esse comportamento da criança, bom dar uma investigada. Declínio no rendimento escolar, depressão, autoflagelação, autoflagelo de se machucar, né? Uma baixa autoestima acentuadíssima, que pode, se não for tratado, se não for, levar até ao suicídio. É uma questão muito séria. Então, é muito séria, muito grave. Doutor, é inevitável a gente não voltar a bater nessa tecla. Há poucos instantes eu entrevistei o prefeito da capital, Wildon Chaves, e a gente falava sobre esses episódios registrados nos últimos dias. E esse ano realmente, né, vem batendo o recorde histórico da agressividade no ambiente escolar.
O bullying pode ter alguma participação direta em algumas dessas ações? É claro que assim, a gente não pode generalizar, porque cada uma delas ainda vai ser pontuada pelo processo de investigação e tudo mais, mas essas práticas podem também acender um alerta para algum tipo de atividade como essas que a gente vem vendo nos últimos tempos? Com certeza. Como o bullying ele traz uma consequência a nível psicológico na pessoa, né? A reação àquela conduta do bullying pode ser perpetrada por meio de uma violência também, né? Ela recebe a violência, ela devolve a violência. O meio acaba levando a essa reação. E para isso, as autoridades, né, todas as entidades envolvidas, seja do meio público, seja do meio particular, a sociedade, os pais, todos temos que ficar em alerta e estarmos realmente atentos a quaisquer desvios ou sintomas, para intervir de forma preventiva, né, evitando situações como essa. Das responsabilidades, o senhor tocou num assunto que eu justamente queria saber, juridicamente falando, até por implicações, via de regra, que tem que ser por parte daquela área administrada. Poder público, o próprio ambiente gestado pelo diretor da escola, a família. De quem são as responsabilidades do acompanhamento e até mesmo formas para ações preventivas em cima disso? Bom, a obrigação e a responsabilidade nesse caso, ela é solidária. Todos estão obrigados, vamos dizer assim. Desde a família, que tem a sua parcela de compromisso e responsabilidade no que se refere à educação, para não transferir isso à escola. Da escola, de receber essa criança, esse adolescente e promover ali o ensino-aprendizagem num ambiente saudável. Para isso exige uma qualificação dos profissionais para saber lidar, inclusive com questões de ordem comportamental e de ordem psicológica, do Estado que regula e que gere esse sistema educacional aí, de estar realmente verificando, né, o cumprimento dessas obrigações das escolas aí também. O próprio legislativo, né, no intuito de estar verificando as normas que precisam ser aprimoradas para poder estar assegurando esses direitos, e o judiciário também de estar garantindo a efetividade desses direitos uma vez violados ou até de forma preventiva também. Como que o Poder Judiciário tem trabalhado essa aproximação com a comunidade escolar, principalmente? Porque eu acho que também há necessidade de haver uma convergência e até mesmo uma empatia por parte de ambas as partes, digamos, a família, o gestor do ambiente escolar e o próprio judiciário, para que tenha uma maior facilidade de se comunicar essas necessidades, para não agir somente pós o ocorrido, mas sim ter medidas que a gente consiga visualizar adiante o que pode estar acontecendo. O primeiro papel que o judiciário pode fazer, e nós já tivemos ações nesse sentido, é de estar indo às escolas. Ações simples, né? De você ir à escola, fazer uma palestra, de você estar ali orientando, né? A nossa função traz um peso, uma responsabilidade muito grande quando a gente fala para as pessoas, né? E você se dispor a sair da sua sala e ir até eles, traz uma valorização, né? Da criança, do adolescente, do professor, da diretora. E isso vai promovendo ações contrárias, né? Além de, obviamente, trabalhar com a própria segurança pública também. Só que aí já é um trabalho de mais inteligência para poder buscar prevenir, né, informações, ações, melhor dizendo, com informações sensíveis para prevenir essas ações. E a gente sempre está se deparando com situações assim. O que é mais comum no dia a dia da prática da atividade do senhor, haja visto que o senhor é juiz da proteção à infância e à juventude? Atinge que faixa etária de idade e o que é mais comum? Acho que onde tem que ser mais atacado para que a gente consiga diminuir esses índices? Lá na Vara da Proteção da Infância e Juventude, o nosso público é de 0 a 18 anos incompleto. Então, todo esse público está lá sob a tutela do Poder Judiciário. E, de fato, a maior preocupação é na fase da adolescência, porque é onde eles vão estar mais vulneráveis
se não houve uma preparação familiar ou se o Estado também não cuidou. Nós temos muita situação onde hoje os adolescentes estão sendo cooptados pelo crime organizado. Essa é uma das maiores preocupações que se tem para que essas crianças não venham e adolescentes não venham se perder, né, e futuramente se tornem adultos, né, que promovam ações dessa natureza aí. A gente está vivendo esse momento de muita apreensão, justamente pelo que a gente tem visto nos últimos tempos. Como que a gente pode estar trabalhando aí essa espinha dorsal que foi citada pelo Meritíssimo aqui, para a gente conseguir sair na vanguarda, na frente dessas ações que estão sendo hoje, inclusive, anunciadas. A gente está checando ainda, mas parece-me que teve informações de que escolas aqui em Rondônia já identificaram bilhetes de possíveis ataques que possam estar acontecendo. O Judiciário está atento a isso também? O que está sendo estudado ou já implementado para a gente estar um pouco adiantado com relação a isso? Então, para ações como essa, de um modo geral, a experiência mostra que o que funciona é uma ação de inteligência. E aí envolve não só o Judiciário, mas também o Ministério Público e também a Segurança Pública, ou seja, o Poder Executivo aí. Todos unidos num esforço comum, que é o de ter informações sensíveis, né? Buscar, trabalhar essas informações e prevenir com medidas eficazes, né? Intervindo nas escolas, né? Com uma presença muitas vezes necessária, ou até de forma dissimulada, ou seja, por infiltrações, né? E agentes que vão coletar essas informações. Sem esse trabalho conjunto, o resultado prático se torna deficiente, ou seja, a gente só vai coletar o efeito. E aí entra nessa questão de ficar apagando o incêndio, né? Enxugando o gelo e colhendo só a apuração do efeito, né? Quem matou, por que matou? Não, estamos trabalhando a partir de agora já, desde sempre, com ações de inteligência para prevenir, inclusive aqui em Porto Velho já prevenimos casos, exatamente, eu não vou citar porque é questão de investigação, mas já prevenimos casos com essas ações de inteligência aí. Perfeito. E é uma questão muito delicada, doutor, porque nós também temos que tomar o devido cuidado para não tornar aquele ambiente uma espécie de campo minado. Sim. Que já tem um problema de evasão escolar, né? A gente já tem outras adversidades para serem enfrentadas. E colocar isso como um ambiente muito tenso também acaba criando mais um outro problema. Em entrevista há poucos instantes, o prefeito Hildo falava e eu concordei muito e depois até em off conversamos um pouco mais. É importante demais a propositura de meios de investigação das causas disso que está acontecendo. Né? O que está levando esses indivíduos a ter esse tipo de comportamento? Porque senão é o que o senhor acabou de dizer, a gente vai ficar enxugando o gelo. Né? Trancar a porta às vezes é relativamente fácil, mas o necessário é que a gente consiga, pelo menos, retomar uma normalidade. Porque se avaliarmos os números dos últimos 20 anos e os números deste primeiro semestre do ano, está algo muito gritante e assustador. Concorda? Concordo. Eu creio que identificar a causa é o que muitas vezes o Estado, porque nós somos formados, né, estamos instruídos a atuar sempre nas consequências, né? Poucas ações se vê em relação à prevenção ou a uma ação voltada a identificar essas causas. É preciso agora mudar realmente esse time aí. É preciso entender que agora não adianta voltar a cuidar do efeito, mas sim da causa. Qual é o problema dessa violência? É o bullying, né? É questão social, é questão econômica, é drogadição nas famílias, é prostituição, enfim, qual é a causa disso? É o crime organizado? Então, identificar essas causas, com certeza, a eficácia vai ser bem maior do resultado aí. E se tratando da questão do bullying, voltando um pouquinho ao início da nossa conversa, quem está sofrendo algum tipo de coação como essa, né, na prática do bullying, qual é o caminho a ser tomado? Aí eu digo tanto a própria vítima direta ou o responsável da vítima, né? Sim, sim.
imediatamente procurar a escola, a direção da escola. Existe, desde 2016, uma lei que foi sancionada, que passou a ser política pública da educação, se referindo especificamente a essa matéria, e que traz tanto ações preventivas, a previsão de ações preventivas, como ações também resolutivas, posteriores, para que se trabalhe essas questões. Então, procurar imediatamente a direção da escola e falar desse problema é muito importante. Política pública é implementada também para os educadores, professores, sim. Diretores, supervisores. Essa lei... Eles são as pessoas que estão tendo contato mais direto. Sim. E a prática é muito fácil de ser detectada. Exatamente. Né? Essa lei ela prevê em todos os níveis, né? Para os professores, para a direção da escola, para a comunidade. Realmente uma política pública de educação se transformou essa questão de tanta gravidade, para que a escola seja capaz de administrar e de também prevenir, principalmente prevenir a ocorrência de bullying. A grande questão é a gente estar Então, muito a atento. primeira agressão, a primeira pressão que você sofrer, que te causar mal-estar, se reporte à orientadora pedagógica, à psicóloga da escola ou à direção da escola. É muito importante que os pais mantenham esse vínculo com a escola, né? E, inclusive, essa lei... Que a própria lei, escola também coloque isso em debate, né? Que coloque isso em Deixar isso debate. muito aberto, não pode ter um estigma, esse assunto eu não toco. Não, pelo contrário, esse assunto eu preciso falar muito. Em relação ao bullying, ela é bem complexa e ela abrange todas as áreas e é possível fazer um trabalho, se ela realmente for implementada em cada escola, um trabalho com um significado imensurável no sentido do combate a isso, de prevenção. Maria Inês Oliveira, assistente social, falando um pouquinho mais sobre bullying conosco aqui. Muito obrigado pela vinda, boa tarde. Quiser deixar algum recado para a audiência, fique à vontade. Eu agradeço imensamente a vocês e o recado que eu gostaria de deixar é que as famílias estejam atentas aos valores e às condutas, a recomendação de condutas que passam aos seus filhos. Estejam atentos a seus filhos, porque não só aquelas crianças que cometem diretamente esse ato, né? Mas aquelas que assistem e se calam, aquelas que participam indiretamente desse ato, também são responsáveis pelo mal-estar que causam no outro. Então, nós temos que ter essa consciência que é uma luta a ser empreendida por todos da nossa sociedade, família, escola, a sociedade de uma forma geral. Muito obrigada. Obrigado eu. Dr. Flávio Henrique de Mello, juiz da Vara de Proteção à Infância e Juventude também. Nosso muito obrigado pela vinda. Espaço sempre aberto aqui. Obrigado. Eu quero aproveitar esse momento para... eu não vou passar o vídeo aqui, né, porque eu não tenho autorização da pessoa, mas eu queria dizer algumas palavrinhas que estão nesse vídeo aqui, que são bem propícias ao encontro, para também trazer uma palavra de conforto para essas pessoas. Né? E aqui aproveitar o espaço também e prestar as condolências a essas vítimas, os parentes, né? Todas as famílias aí que estão passando por esse momento difícil. E aqui ele traz uma mensagem dizendo que a gente tem mais diplomas, menos senso comum, temos uma medicina avançada, mas uma saúde precária, conhecemos o mundo, mas desconhecemos os vizinhos, temos um alto rendimento, mas menos paz de espírito, muito conhecimento e menos sabedoria, pouco tempo para amar, tantos amigos virtuais e sem nenhum amigo real, muitos humanos, menos humanidade, relógios caros, mas pouco tempo, temos que valorizar o que tem valor e realmente o que é belo. As pessoas perderam a qualidade. As pessoas não valorizam mais as famílias, né? Não valorizam Deus, né? Não tem ali empatia, e isso tudo precisa ser resgatado também. Não só leis, não só o judiciário, mas assim, o Estado, né, precisa fazer um trabalho com a própria área assistencial voltada às escolas. Precisamos acolher, precisamos também cuidar das pessoas. Sem isso, a gente não vai conseguir resolver nada. Perfeito. Obrigado. Obrigado eu. Muito obrigado pela vinda.
E a você acompanhando o nosso programa, este é o assunto, trazendo um pouco para discussão e também conscientização da população relativo ao que vem acontecendo nos últimos tempos no ambiente escolar, né? Temos que falar sobre esses pontos constantemente, temos que chamar as autoridades para também tomarem medidas, principalmente medidas que deem resultados para evitar que aconteça, não para simplesmente penalizar depois de ocorrido. O assunto é aqui no Band Cidade Rondônia.